O que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano. Se eu vi mais longe, foi por estar sobre ombros de gigantes. A gravidade explica os movimentos dos planetas, mas não pode explicar quem colocou os planetas em movimento. Deus governa todas as coisas e sabe tudo o que é ou o que pode ser feito. Isaac Newton foi um grande cientista, astrônomo, filósofo e alquimista inglês, conhecido por suas grandes contribuições na física e na matemática. Entre as suas contribuições, as leis de Newton são uma das mais famosas e são fundamentais para a física mecânica. Além disso, Newton também teve pensamentos marcantes, como a metáfora de que o que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano. Toda a filosofia é como uma árvore, e as raízes são a metafísica, o tronco é a física e os ramos que saem do tronco são todas as outras ciências, que se reduzem a 3 princípios fundamentais. A ciência é um esforço humano para descobrir como a natureza funciona. As leis da natureza são apenas descrições do comportamento da natureza, e não explicação de como ela funciona. Eu não conheço a maneira como Deus criou o universo, mas sei que Ele não o criou de forma caótica, mas sim de acordo com leis matemáticas precisas e elegantes. A ignorância gera confiança mais frequentemente do que o conhecimento. São aqueles que sabem pouco, e não aqueles que sabem muito, que afirmam tão positivamente que esse ou aquele problema nunca será resolvido pela ciência. Se pudesse ver mais longe do que outros homens, foi porque estava sobre os ombros de gigantes. Newton é famoso por ter sistematizado as 3 leis que fundamentam a base da física mecânica, as chamadas leis de Newton. Essas leis explicam o movimento dos corpos e foram publicadas em sua obra mais famosa, Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. A natureza é inexorável e imutável, e não está sujeita a modificações subservientes aos desejos e caprichos humanos. O que chamamos de gravidade, na verdade, é a inclinação dos corpos em direção ao centro da Terra, pela razão da união que há entre a Terra e o corpo. A toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade, e as ações mútuas de 2 corpos um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos. Eu posso calcular o movimento dos corpos celestes, mas não posso calcular a loucura das pessoas. Seja humilde, pois até o sol com toda a sua grandeza se põe e deixa a terra na escuridão. Pode-se dizer que a filosofia de Isaac Newton está relacionada à busca pela simplificação e sistematização das leis naturais que regem o movimento dos corpos. Sua contribuição para a filosofia natural foi fundamental para o desenvolvimento da ciência e influenciou pensadores iluministas. A natureza é infinita em suas operações, portanto, não pode ser compreendida completamente. Fazer ciência é procurar a verdade, não é ter certeza de tê-la encontrado. O que nós sabemos é uma gota, o que nós ignoramos é um oceano. Os homens construímos teorias e sistemas por meio de correlações, mas Deus criou o grande tecido da natureza, de acordo com princípios simples e uniformes. Toda ação tem uma reação oposta e igual. A ciência consiste em descobrir a verdade, a arte em apresentá-la. Isaac Newton, um dos maiores cientistas da história, também desenvolveu uma filosofia que influenciou o pensamento ocidental por séculos. Sua filosofia natural, como ele a chamou, era baseada em princípios matemáticos e na observação empírica do mundo físico. Newton acreditava que todas as coisas no universo eram governadas por leis matemáticas precisas, e que essas leis podiam ser descobertas pela observação cuidadosa e pelo método científico. Ele argumentou que a natureza era governada por um conjunto de leis universais, que se aplicavam igualmente a todas as coisas, desde as partículas mais subatômicas até os corpos celestes mais distantes. Ele também desenvolveu a ideia de que o universo era como uma grande máquina,
cujo funcionamento poderia ser explicado por suas leis matemáticas. Ele acreditava que o universo era estático e imutável, e que qualquer mudança que ocorresse no mundo físico era o resultado de forças externas agindo sobre ele. Além disso, Newton também era um teísta convicto e acreditava que Deus havia criado o universo e estabelecido suas leis. Ele via a ciência como uma forma de descobrir e entender essas leis divinas, e acreditava que a religião e a ciência eram complementares, em vez de contraditórias. A filosofia de Newton teve um impacto significativo na época em que foi desenvolvida e continua a influenciar a ciência e a filosofia até hoje. Sua ênfase na observação empírica e no método científico ajudou a estabelecer a ciência moderna como uma disciplina baseada em fatos e na experimentação. Sua visão de um universo ordenado e matematicamente previsível também inspirou muitos pensadores a buscar uma compreensão mais profunda da natureza e do universo. Uma curiosidade pouco conhecida sobre a vida de Isaac Newton é que ele também se dedicou a estudar e escrever sobre alquimia. Apesar de hoje em dia ser considerada uma pseudociência, a alquimia era uma disciplina amplamente respeitada na época de Newton e muitos cientistas daquela época a estudavam. Newton passou boa parte de sua vida estudando alquimia e acreditava que, através dela, seria possível descobrir os segredos do universo. Ele acreditava que a alquimia não era apenas uma busca pela transmutação de metais em ouro, mas sim uma forma de compreender a natureza e as leis que governavam o universo. Durante seus estudos, Newton desenvolveu diversas teorias sobre a alquimia e realizou inúmeras experiências práticas. Ele mantinha seus estudos em alquimia em segredo e muitas vezes usava pseudonimos para publicar seus escritos sobre o assunto. Embora seja menos conhecido que seus trabalhos em física e matemática, os estudos de Newton sobre a alquimia foram muito importantes para o desenvolvimento da química moderna. Ele foi um dos primeiros a identificar o conceito de massa e a desenvolver a teoria da ação à distância, que mais tarde seria usada para explicar a força gravitacional. Espero que tenha gostado deste vídeo sobre filosofia e curiosidades pouco conhecidas. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever em nosso canal para receber mais conteúdos interessantes como este. Além disso, se você achou este vídeo útil e informativo, compartilhe-o com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam aprender sobre filosofia e suas curiosidades pouco conhecidas. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.